continuando o cenário político de hoje, segunda-feira, daqui a pouquinho tem TCM Pesquisa, trazendo números da pesquisa TCM-TS2 realizada com os candidatos de intenções de votos, aliás, e avaliação das gestões do eleitorado de Açu. A gente vai trazer aqui daqui a pouquinho para você. Se você está assistindo de Açu, manda um alô aí para a gente. Os números já foram divulgados no tcmnoticia.com.br, o nosso portal de notícias. E a gente daqui a pouquinho vai contextualizar esses números mostrados na pesquisa. Vamos explicar, interpretar um pouquinho para vocês, fazer análise desses números para você. Participe do programa de hoje. Nossas redes sociais estão disponíveis para você mandar seu alô, fazer sua pergunta também para Pedro Lúcio, que está aqui com a gente, o diretor do Sindipetro e também da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, participa do programa de hoje. Carol, manda um abraço aqui para o Fernando Nicolas, mais conhecido como Fefo, lá do Sumaré, tá organizando aqui o estúdio, e também o Ocaci, também nessa preparação aqui do estúdio. Hoje é o prazo final para o julgamento dos pedidos de registros de candidaturas por parte da Justiça Eleitoral. Desde o dia 16 de agosto, os juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte vêm julgando os pedidos de candidatura feitos entre os dias 20 de julho e 15 de agosto. Até às 18 horas, a sessão de estatísticas do site do TRE, dos 556 pedidos de candidaturas no total, 507 já haviam sido deferidos, 29 indeferidos, 10 candidatos renunciaram e 9 ainda aguardam julgamento. Entre os nomes indeferidos está o do ex-prefeito de Governador de Cerrosado, doutor Anax, do União Brasil, candidato a deputado estadual. Entre candidaturas deferidas, aprovadas com recursos, estão João Maia, do PL, Ezequiel Ferreira, do PSDB, e o deputado estadual Francisco, do PT. Isso quer dizer que a candidatura está regular perante a Justiça Eleitoral, mas não há recursos contra a decisão. Há recursos contra a decisão, aguardando julgamento por instância superior. Embora a imprensa da capital já tenha acusado o deferimento da candidatura do policial Wendel Lagartixa, a deputado estadual pelo PL, no site do TSE, ele ainda consta como aguardando o julgamento. Então, uma situação, acho que das que estão colocadas, Carol, uma das mais estranhas, pelo menos para nós que acompanhamos a cena política, porque esse Wendel, ele está preso, né? E mesmo assim a Justiça confirmou a sua candidatura. Pois é, essa informação veio da imprensa da capital porque eles estavam acompanhando o julgamento realmente, mas não consta ainda oficialmente nos registros estatísticos no site do TRE. Vonúvio, acontece que alguma questão, ainda não é transitado e julgado, ainda está sendo investigado, ainda cabem recursos, então a situação é diferente, por exemplo, do doutor Anax, que já tem um processo transitado em julgado por improbidade administrativa, quando era prefeito do Governador de Cerrosado, e, portanto, incide na lei da ficha limpa, o tornando inelegível. No caso do Wendel Lagartixa, apesar de estar preso, ainda pode, diante do contexto jurídico, ser considerado apto a concorrer às eleições. Vamos voltar à nossa conversa com Pedro Lúcio, que está aqui com a gente. Olhe, Pedro, com essa decisão, com esse plano de pessoal para transferência e demissão, sei que o termo que não se usa mais, transferência, mas e demissão dessas pessoas, demissão voluntária, fica quantos % aqui no Rio Grande do Norte da Petrobras em relação aos funcionários, servidores? Carol, a regra, na verdade, desse plano é não ficar quase ninguém, ou praticamente ninguém, né? Então, tanto que a Petrobras ela foi questionada e não chegou a divulgar os números de quantos trabalhadores permaneceriam no nosso estado do Rio Grande do Norte. Porque ela está desmobilizando a base de Mossoró, a base do Alto do Rodrigues, o Canto do Amaro, a refinaria de Guamaré, a base lá de Natal. Só vai ficar a usina termoelétrica e algumas gerências que fazem intervenção em postos, por exemplo. Então vai ficar pouquíssima gente
dentro desse processo. Os trabalhadores próprios, eles estão sendo ofertadas vagas para eles serem transferidos, especialmente para a Bacia de Campos, para Santos ou para Vitória, né? Esse deve ser o destino da maioria dos trabalhadores próprios que hoje ainda estão lotados no Rio Grande do Norte. Os trabalhadores terceirizados simplesmente não é apresentado um plano para eles. Provavelmente, com o fechamento das unidades e a transferência dos trabalhadores próprios, os contratos de prestação de serviços das terceirizadas devem ser rescindidos e esses trabalhadores não vão ter exatamente mais a continuidade desses contratos. Muitos deles há 20, 30 anos trabalhando na área da Petrobras devem aí ter que ser obrigados a procurar um outro meio de subsistência porque a Petrobras não apresenta um plano para eles, apenas para os trabalhadores próprios. Então, um dano social, econômico para a cidade e para o estado do Rio Grande do Norte muito grande, imensurável na verdade, né? Nesse processo já são mais de 8 mil trabalhadores no total que já foram demitidos, desligados ou transferidos. Agora devem ser mais dos 550 da Petrobras e mais 4 mil trabalhadores terceirizados impactados nesse processo. E as empresas privadas que estão chegando, a gente costuma sempre dizer isso. A culpa não é da empresa privada que comprou o campo e está chegando em Mossoró. Nós nunca dissemos que isso, na verdade. Pelo contrário, nós estamos fazendo negociação de acordos coletivos e para representar os trabalhadores dessas empresas. Mas essas empresas elas não conseguem ter o mesmo grau de contratação que a Petrobras tinha. E aí, nos números, a gente vê isso muito claro. Enquanto as duas empresas que chegaram até agora têm 1.000 a 1.400 trabalhadores no total, somando as duas, entre próprios e terceirizados, a Petrobras já deixou desempregados 8 mil trabalhadores. Então, é uma distância muito grande para você ter entre o ritmo de produção da Petrobras e as empresas que estão chegando, infelizmente. Pedro, desde a confirmação da exploração do pré-sal, que a gente nota essa saída da Petrobras, não só do Rio Grande do Norte, mas também de outros estados. Essa situação que você narra aí é a confirmação de uma possível privatização da Petrobras, tendo em vista que existe um direcionamento hoje, mas que não sei se isso pode configurar também no futuro como possibilidade de venda da estatal. Como é que está essa questão da venda da Petrobras? Ou se existe esse pensamento? A Petrobras, na verdade, tem sido privatizada de forma muito acelerada de 2016 para cá. A gente assistiu agora, de 2019 para cá, só nesse governo atual, que está encerrando seus 4 anos de mandato, nós já tivemos mais de 250 bilhões de reais em ativos da Petrobras privatizados. E alguns deles chamam muito a atenção, como é o caso da BR Distribuidora, a nossa rede de postos da Petrobras, aqueles postos da bandeira verde e amarela com o nome BR que a gente vê nas estradas do Brasil. A BR Distribuidora, apesar de ainda usar a logo BR e o nome da Petrobras, desde 2019 não é mais da Petrobras, Ela foi vendida, privatizada e junto dessa privatização foi dado o direito de uso do nome da Petrobras por 10 anos. Então você que abastece nos postos BR porque confia naquela gasolina da Petrobras, aqueles postos não são mais da Petrobras e vão continuar usando o nome da Petrobras durante 10 anos. A gente tem também o caso muito estranho da refinaria Landulfo Alves lá na Bahia. É uma refinaria que ela foi vendida, mas não foi privatizada, ela continua pública, porque quem comprou foi um outro país, os Emirados Árabes compraram. Então ela deixa de ser brasileira, mas continua pública do povo dos Emirados Árabes agora. A 3R Petróleo também, que chega comprando os ativos da Petrobras aqui no estado do Rio Grande do Norte, de novo, nada contra a empresa em si, mas a 3R, que comprou os ativos da Petrobras e que há 3 anos atrás não existia e que só passou a existir por causa da privatização na Petrobras, hoje quem preside o conselho de administração da empresa é Roberto Castelo Branco, ex-presidente da Petrobras. Então ele foi presidente da Petrobras, vendeu os ativos, se afastou da presidência da Petrobras para agora presidir o conselho de administração da empresa que comprou. Isso é imoral até na indústria privada. Você vender um ativo da Coca-Cola e depois você ir para a concorrente que comprou. Você vender um ativo da empresa privada e depois ir para a concorrente que comprou. Isso é imoral até na iniciativa privada. No público, quando se trata de dinheiro público e de empresas estatais, isso chega a ser uma brincadeira de muito mau gosto, né? Beirando a criminalidade, a improbidade dentro desses processos de privatização. Então, por isso tudo é que a gente tem chamado a atenção para esse processo de privatização da Petrobras que precisa ser revisto, precisa ser verificado e precisa ser transparente. Na verdade, ele precisa não acontecer, porque defender a Petrobras é defender o Brasil.
Algum candidato, Pedro, que esteja prometendo ou tenha incluído no seu plano de governo rever os investimentos na Petrobras ou a exploração em terra? Carol, a partir do momento que tivermos um outro projeto, a partir do momento que o projeto que se apresenta não é um projeto de privatização, todos esses planos vão ter que ser revistos, querendo ou não, se prometendo publicamente ou não. Porque as privatizações, elas comprometem a existência pública da Petrobras. Veja, quando a Petrobras deixa de ter uma rede de distribuição, ela deixa de poder influenciar na distribuição. Quando ela passa a vender as suas refinarias, ela deixa de poder praticar preços nacionais nas suas refinarias. Então, o projeto, sendo um projeto que utilize a Petrobras enquanto instrumento do povo brasileiro, precisa rever essas privatizações. A não ser que o projeto seja realmente entregar a Petrobras e deixar a iniciativa privada resolver. E aí a gente tem visto o resultado, que são preços cada vez mais altos. E mesmo agora, à beira da eleição, Carol, nós vimos durante esses 3 anos e meio a gasolina subindo mês a mês, o diesel subindo mês a mês e o gás de cozinha subindo mês a mês. Agora, à beira da eleição, a gente tem uma série de mudanças e uma série de malabarismos para fazer a gasolina, o diesel e o gás de cozinha cair. E mesmo assim, depois desses malabarismos, mexendo na Constituição, colocando fundos orçamentários de onde nem se vê mais, mesmo assim o preço não chega ao preço anterior que a Petrobras praticava antes das privatizações. Aí deixa cada vez mais claro o quanto as privatizações têm sido danosas para os trabalhadores da Petrobras e terceirizados, mas principalmente para o povo brasileiro que está pagando cada vez mais caro. Então quer dizer que a situação não pode ser revertida mais. O que está acontecendo hoje não tem mais reversão. Na verdade, o que eu disse é que para você mudar o que está acontecendo hoje, você tem que rever todas essas privatizações. A Landulfo Alves, por exemplo, ela representa 13% de todo o parque de refino do Brasil. Não tem como você ter uma política nacional de refino sem a Landulfo Alves. Não tem como, é impossível. Então, a privatização da Landulfo Alves precisa ser revista. Outro caso é a Clara Camarão, aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte. Não tem como a Petrobras mandar gasolina e diesel e garantir que o estado do Rio Grande do Norte não vai faltar gasolina, diesel e querosene de aviação sem a Petrobras ter o domínio da Clara Camarão. Porque o novo dono, ele pode simplesmente exportar a sua produção. Então, a Clara Camarão, ela precisa ser revista a sua privatização. É isso que eu estou falando. Se a gente tiver um novo projeto ascendendo ao poder a partir das eleições de outubro desse ano, com certeza essas privatizações têm que ser revistas. Pedro, em relação à atuação do sindicato, com essa saída quase que total da Petrobras, como é que o sindicato vai atuar em quê? Carol, o sindicato é o sindicato dos petroleiros do estado do Rio Grande do Norte. Enquanto estiver atividade de petróleo no estado do Rio Grande do Norte, nós vamos continuar aqui representando a categoria e a categoria elegendo novas direções e continuando. Por mais que Pedro Lúcio e eu não esteja aqui, ou os nossos atuais coordenadores não estejam aqui, o Sindicato dos Petroleiros é uma entidade representativa da categoria. E enquanto a categoria existir no estado do Rio Grande do Norte, ele vai continuar aqui. Então, basicamente é isso o que responde o que vai ser dos sindicatos petroleiros. Mas o que nós estamos fazendo diante desse cenário? Eu tenho certeza absoluta que a Petrobras só está aqui hoje, ainda em 2022, mesmo 6 anos desse processo de privatização tendo tido início, por causa da atuação do Sindicato dos Petroleiros, Vanúvio. Se não fosse a nossa atuação com atos políticos, com articulações políticas, com greves, com manifestações, com ações judiciais, a Petrobras já teria saído do nosso estado. E é por isso que a gente diz que enquanto tiver um petroleiro aqui no nosso estado, nós vamos continuar lutando para que essa indústria continue no nosso estado. De novo, não é contra a indústria privada estar aqui. Eu não falo porque a Petrobras estando, a indústria privada não está, nada disso. Sempre tivemos, Carol, desde 1995, indústrias privadas no estado do Rio Grande do Norte. Inclusive, representamos várias delas. O que a gente não está falando aqui não é a favor da Petrobras e contra a empresa privada. Jamais. O que nós estamos falando aqui é da saída da Petrobras do estado do Rio Grande do Norte. Deixar de existir no estado do Rio Grande do Norte é uma perda gigantesca. A gente viu há pouco tempo atrás a Ford saindo lá da Bahia. É uma perda muito maior. Da Ford sair da Bahia é muito pior para o estado do Rio Grande do Norte a Petrobras saindo do nosso estado. Vamos então fazer nosso segundo intervalo. No próximo bloco a gente volta com mais cenário político.